É isso aí, meu irmão, minha irmã. Você que está conosco aqui na Conexão Viva, a rádio que nos mantém conectados ao Senhor. Agora são exatamente 19 horas, né? Aqui estamos ao vivo, você que nos acompanha desde as 6 horas da manhã. Agora estamos também ao vivo aqui pelo nosso Facebook e também retransmitiremos ao nosso canal Conectados ao Sagrado. E nesse nosso bate-papo teológico de hoje, eu quero falar sobre a doutrina dos anjos, ou angiologia, né? Então, nesses últimos anos, muito tem se falado sobre anjos, em cultos, movimentos, e eu quero trazer exatamente isso para nós hoje. O texto que eu quero usar como base aqui é o texto de Hebreus, capítulo 1, versículo 4, que diz o seguinte: não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? A Bíblia também diz assim: o Senhor dará ordem aos seus anjos para nos guardar. Ok? Então os anjos, eles têm se tornado, esse assunto, os anjos, tem se tornado um assunto de grande interesse desde o fim do século passado. E de um modo que muitos têm se apresentado como especialistas na arte, né, de explicá-los, recomendá-los, invocá-los e apresentá-los como defensores incondicionais da raça humana. Então, precisamos muito ter atenção a tudo isso que está acontecendo à nossa volta para não cometermos deslizes, né, nisso tudo que a gente ouve. Então, nesse nosso bate-papo hoje, nós vamos aprender um pouco sobre os anjos. Primeiro ponto, a origem dos anjos. Eu quero ler com vocês aqui no livro de Jó, no capítulo 38. Jó é ali antes de Provérbios, né? Então, Jó 38, versículos 4 e 7, diz assim: Jó 38, 4. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me se tens entendimento. E no versículo 7, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Então, a Bíblia nos revela, vamos dizer assim, ela não nos revela, né? Ela não nos revela quando os anjos foram criados, mas afirma que eles já existiam antes da criação da terra e do homem. Inclusive assistiram, de acordo com o que nós lemos aqui, Jó, eles assistiram. Os registros bíblicos nos asseguram que os anjos, a princípio, eram todos solidários à mesma causa. Ou seja, estavam todos unidos a serviço do Criador. Até que houve a conspiração daquele que não quis se manter do lado de Deus, né? Então, os anjos, como todos os outros seres celestiais, eles foram criados por Deus desde a eternidade, passada até a futura. Não houve nem haverá outro como filho do homem, o único ser gerado por Deus. De acordo aqui com Hebreus, capítulo 1, versículo 5, não há ninguém semelhante a Cristo. Então, em Hebreus, capítulo 1, que eu quero ler com vocês aqui, Hebreus 1,5, diz o seguinte: pois
A qual dos anjos disse mais? Tu és meu filho, e hoje te gerei. E outra vez eu lhe serei pai, e ele me será filho. Então, o capítulo 1, versículo 5, começa tipo como se fosse uma pergunta. A qual dos anjos eu disse? Eu disse alguma coisa, eu disse mais, né? Então, aqui nós temos uma separação entre Jesus, que foi gerado de Deus, pelo próprio Deus, e não foi um ser criado como anjos, como os seres humanos. Então a origem bem antiga, é bem mais do que os homens possam imaginar, a origem dos anjos. Agora, outro problema também que nós enfrentamos quando falamos sobre anjos é a natureza dos anjos. Primeiro ponto sobre natureza dos anjos, Mateus 22:30. Né? Mateus 22:30 responde a questão lá de Gênesis 6. Mateus 22:30 diz assim: porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos no céu. Ou seja, os anjos no céu não se casam e não se dão em casamento. Ok? Então, primeiro ponto da natureza dos anjos, eles não se casam. Então, a maioria dos estudiosos aceitam que os anjos foram criados individualmente, não sendo por isso uma raça como entendemos, né? Como ocorre com os outros seres vivos, né? Então, isso quer dizer que tantos quantos foram criados no princípio, tantos são no presente. E por não possuírem poder, nem necessidade e nem ordem de procriação, concorda-se que sejam seres assexuados, porque eles não se dão em casamento. Então eles não precisam do sexo. Um exemplo, tá bom? Então, como se também essa é uma hipótese, é uma declaração. Muitos estudiosos acreditam nisso, em parte eu também creio. Então, como a favor dessa hipótese, a Bíblia não indica a existência de anjas. Só anjos. Anjas no sentido anjo feminino, né? Eu usei essa palavra anjo aqui mais para... Ou seja, os apresenta como qualquer conotação de gênero que os qualifique como anjo. Macho. Mas não apresenta a fêmea do anjo. Então só apresenta o anjo. Então sabe-se também que o sexo difere nos seres vivos apenas no corpo e não na espécie. Por isso os anjos não podem ser comparados com os seres humanos ou com qualquer outra criatura sexuada, daquelas que o Criador criou e deu autonomia para que se multiplicassem através da relação entre sexos opostos. Ok? Para poder dar seguimento. As escrituras revelam, inclusive, que no futuro, diante de Deus, os seres salvos serão como os anjos, que não se casam e não se dão em casamento. Que nós lemos aqui em Mateus 22:30, que também está ali em Marcos 12:25. Ok? Então, a primeira questão da natureza dos anjos é que eles não se casam. Mas eu lembro que uma pergunta no seminário, quando eu dava aula lá no Rio de Janeiro, né? Uma pergunta foi, quantos anjos existem, reverendo? Então as escrituras revelam que eles são numerosíssimos, estimando-se em milhares e milhares e milhões de milhões. Então se nós pegarmos aqui, primeiro Daniel, vamos para Daniel 7, Ezequiel, Daniel 7:10, né? Daniel 7:10 diz o seguinte: um rio de fogo manava e saía de diante dele, milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Mas também nós temos Apocalipse, capítulo 5, versículo 11, que inclusive nós falamos semana retrasada sobre o capítulo 5 do Apocalipse aqui, né? Na nossa rádio, né? Então aqui
Apocalipse 5, diz o seguinte o texto, 5:11. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Então, quantos anjos existem? Muitos. Milhões. Ok? Agora, quando a gente fala a natureza não se casa, quantos anjos existem, não vamos esquecer de qual o aspecto dos anjos. Outro dia eu até comentei pregando aqui na igreja, né? A aparência dos anjos é bem diferente daquela imagem do menininho, cabelo cacheado, aquela coisa toda, né? Então, o que é que eu quero mostrar para vocês? É que fantasia-se muito, cria-se muitas fantasias em cima de anjos, muitos mitos em cima de anjo, mas a Bíblia, ela nos mostra de maneira diferente. Então, em algumas situações, eles podem até assumir a forma de homens, como nós vemos nos relatos bíblicos. Em Hebreus, por exemplo, Hebreus 13:2. Eu vou pegar essa outra Bíblia aqui. Que é mais fácil de manusear. Em Hebreus 13:2, por exemplo, diz assim o texto: não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Bom, então, são muitos, em algumas situações semelhantes a homens, de modo que muitas pessoas, por causa da hospitalidade, chegaram a hospedá-los em suas casas, conforme Hebreus 13:2, ou como Josué. Josué, capítulo 5, do versículo 13 ao 15. Josué 5, 13 ao 15 diz assim: e sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua, e chegou-se Josué a ele e disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou, e disse-lhe: que diz meu senhor ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor Josué: descalça os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez assim Josué. Semelhante quando Deus se apresentou a Moisés lá no deserto de Midian, tinha uma vegetação chamada sarça, fogo na sarça, mas o fogo não consumia a sarça, e Deus falou para Moisés: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Então existe um termo dentro da teologia que chama-se teofania. São as multiformas com que Deus se apresenta ao homem. Ok? Então, qual o aspecto dos anjos? Agora, em Gênesis 19, versículo 4 e 5, diz assim um texto: e antes que se deitassem, cercaram a casa os varões daquela cidade e os varões de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros. E chamaram Ló e disseram-lhe: onde estão os varões que a ti vieram nesta noite? Trazei-o fora a nós, para que os conheçamos. Ok? Então, num contexto bíblico, apenas os querubins, de acordo com Ezequiel 1:6, Ezequiel capítulo 1, versículo 6, que diz assim o texto: e cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas. E os serafins também, de acordo com Isaías
Isaías 6:2, que foi o momento em que Isaías, o chamado de Isaías. Então, Isaías 6:2, que faz uma descrição também, né, num caso aqui dos querubins. Isaías 6:2 diz assim, no caso os serafins, né? E os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Eu acho interessante que em algumas partes, como nós lemos em Gênesis, ali em Jó, em Ló, também com Abraão, em Josué, próprio Hebreus escreve que muitos hospedaram anjos em forma de homens. Eles se aparecem como homens, talvez para não causar medo, não amedrontar, porque cá para nós, se eu ver um anjo com as descrições de Ezequiel 1:6, com vários rostos, várias asas, eu não sei o que vai acontecer comigo. Vou, mesmo nós temendo a Deus, mas vendo um ser dessa magnitude, talvez a emoção seja tanta, o susto, o medo. Então talvez por isso Deus, pela misericórdia, por amor e misericórdia aos homens, não permite que os anjos venham na forma original que eles têm no céu. A visão de Ezequiel e de Isaías é uma visão angelical, mas é aquela visão, talvez esteja vendo verdadeiramente o anjo como ele é, em visão. Não foi pessoalmente, igual nós temos com Abraão, com Ló, né? Com tantos outros ali, né? Então, agora também nós temos a passagem de Daniel 9. Daniel 9 também é uma passagem bem interessante. Deixa eu aqui, Daniel. Daniel 9 tem uma passagem bem interessante também sobre anjos. Daniel 9:21 diz assim: estando eu, digo, ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me à hora do sacrifício. Tinha asas. A visão de Isaías com várias asas. Aqui Daniel confirma que ele veio voando e tocou-lhe, né? Então, e Apocalipse também. Apocalipse 14:6. Apocalipse 14:6 também diz assim, ó: e vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação, tribo e língua e povo. Então eles voam. Imagina chegar perto de você à noite, eu até brinco às vezes na igreja, né? Se levantar de madrugada para tomar uma água e ver um varão desse dentro da sua casa, ou até mesmo do lado da sua cama, ali guardando. Meu Deus do céu! Tamanho vai ser o pavor. Mesmo nós lendo isso aqui, mas eu imagino um pavor muito grande, porque não é um ser que você lida com ele todos os dias, diariamente, ou nem que seja uma vez no mês. Por exemplo, nós não lidamos com o elefante diariamente, mas sabemos como é elefante, já vimos, como quando vamos no zoológico, brincamos, jogamos comida, aquela coisa toda, um leão e outros animais. Mas um anjo é diferente, porque ele é um ser espiritual que muitas das vezes toma formas humanas, ok? Um ser celestial, né? Que muitas das vezes toma forma humana. Agora, outra pergunta interessante: quanto tempo um anjo vive? Em Lucas 20, no versículo 34 e 36, 34 ou 36, diz assim: e respondendo Jesus disse-lhes: os filhos deste mundo casam-se e dão em casamento, mas os que forem ávidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dos mortos, nem hão de casar, nem se dados em casamento,
porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Quanto tempo vive? Né? Então, vai viver eternamente, ok? Então Jesus declara que os homens ávidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dos mortos não poderão morrer. Serão como os anjos. Os anjos, ou seja, indica que os anjos são seres criados para a eternidade, para viver eternamente. E quanto à vida, também podemos afirmar que os anjos não envelhecem, não estão sujeitos às variações do tempo e tampouco podem ser molestados pelos grandes fenômenos ambientais que envolvem a natureza, como fogo, vento, água e chuva. Ok? Outra pergunta também interessante. Os anjos são seres bons ou são seres ruins? A palavra anjo, que aparece na Bíblia na forma hebraica de malach e na grega de águelos, ambos os significados significam mensageiro. E sendo aplicado não só a seres celestes, mas também a seres humanos algumas vezes, como Marcos capítulo 1, versículo 2. Nos dias atuais, quando... Retorno aqui. Nos dias atuais, quando alguém pergunta se os anjos são seres bons, muitas vezes a intenção parece ser a de querer saber se eles estão do nosso lado, ao nosso favor ou ao nosso serviço. A Bíblia os apresenta como sendo valorosos em poder, que executam as ordens de Deus e lhe obedecem à voz, de acordo com Salmo 103, versículo 20. E que também eles são espíritos ministradores, enviados para o serviço, a favor dos que hão de herdar a salvação. Hebreus 1:14. Então, as duas passagens aqui, Salmo 103, versículo 20, e Hebreus 1:14, essas passagens deixam claro que os anjos servem a Deus em favor dos homens. A Bíblia diz que o Senhor dará ordem aos seus anjos para nos guardar. Os anjos de Deus acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livra de todos os males. Ok? Então, aqui, então, as duas passagens deixam claro que os anjos servem a Deus em favor dos homens. E o interessante é que ele conjugou o serviço que os anjos apresentam à sua obra de resgate e reconciliação dos homens. Ele resgata o homem e reconcilia o homem. Agora, como estão a serviço de Deus e não dos homens, os anjos são usados por Deus, não pelos homens. Deus os usa em favor do homem, que é a coroa da criação de Deus aqui na terra. Ok? Então, tanto para trazer boas novas, os anjos foram usados por Deus, quanto para trazer juízo. Então, quando a gente lê ali Lucas, capítulo 2, versículo 10, Lucas 2, 10, é um texto conhecido, né? Que eu quero ler aqui para vocês, que diz assim: E o anjo lhe disse, não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Então ele é um mensageiro de Deus, ele trouxe a mensagem. Aqui, tá, esse texto aqui fala dos pastores de Belém, do versículo 8 em diante, até o versículo 20, né, quando os pastores voltaram glorificando a Deus. Então, como também para trazer sustento. Quando Jesus foi tentado ali no capítulo 4 de Mateus, e no Mateus 4, no versículo 11, se eu não me engano, versículo 11, que diz assim, ó: Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Ok? Então, os anjos aqui, nesse sentido, são seres bons.
para trazer sustento, trazer boas novas. E no Salmo 91, versículo 11, ele também serve para trazer proteção. Salmo 91, 11 diz assim: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Deus também usa os anjos para nos proteger, para nos guardar e nos livrar de todos os males. E também para defender. Salmo 34, 7, que diz assim o texto: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Acampa-se com um propósito. Deus manda os anjos acampar-se ao nosso redor com um propósito. Qual é esse propósito? Nos livrar, nos guardar. Ok? Quero mandar um abraço a Deise, né? Lá de Rio Grande. Deise, o Senhor te abençoe, guarde a tua entrada, guarde a tua saída, tá bom? E voltando aqui, Deise é uma pessoa grande amiga, filha de um grande amigo meu, Deleci, né, que já partiu, o Senhor o levou, está nos braços do Pai, um bom homem, um grande homem. E ela também é uma pessoa, ela e a irmã dela são pessoas maravilhosas, né? Então, agora todos os anjos, outra pergunta aqui, todos os anjos estão a serviço de Deus? Lembre-se que essas perguntas que eu trouxe aqui são perguntas que muitas das vezes foram feitas a mim. Eu tenho um material antigo aí, Bíblias antigas que eu usava para dar aula no seminário lá no Rio de Janeiro. Tem um monte de perguntas que eu respondi, né, a alunos em seminários, né? Então, outra pergunta é essa: todos os anjos estão a serviço de Deus? A Bíblia, as Escrituras Sagradas, revelam que quando o dragão, Satanás, foi precipitado do céu com sua cauda, ele arrastou após si um terço das estrelas de anjos. Isso está em Apocalipse capítulo 12. Apocalipse 12, versículo 3 e 4, que diz exatamente assim: e viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas, e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. Esse lhe tragasse o filho é bem interessante, nós vamos comentar quando chegarmos no capítulo 12, lá do livro do Apocalipse, né? Maria deu à luz ao filho chamado Jesus, e logo no capítulo 7 de Mateus, o Espírito levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo Satanás, esse dragão aqui. Mas lá no capítulo 12 a gente bate um papo, né? Então, aqui no capítulo 12, Apocalipse, versículo 3 e 4, dá a entender, né, que uma terça parte dos anjos foram lançados sobre a terra. Então, também podemos reparar na declaração de Jesus em Mateus 25, 41. Mateus 25, 41 aqui, né? Então, a declaração de Jesus quanto ao juízo vindouro. Então, diz assim o texto, abre aspas: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Essa é uma terça parte que caiu com ele, também vai para o fogo junto com o diabo. Bom, então, os anjos estão a serviço, todos estão a serviço de Deus? Não. Respondendo, uma parte está a serviço do diabo. Por isso que Jesus diz aqui em Mateus 25, 41, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então está claro aqui que estes serviçais satânicos e seus solidários não terão um destino confortável. E esses daí, eles são os anjos de Satanás, nome que significa adversário. Satanás significa adversário.
e os seus conservos, anjos caídos, também são nossos adversários. E eles não têm outro objetivo a não ser enganar os homens de várias formas. E eu costumo dizer que Satanás, ele vai lutar contra eu e contra você no terreno dele. Qual é o terreno de Satanás? É a nossa fraqueza. Naquilo que nós somos fracos é que Satanás vai usar contra eu e você. Lembre-se que Jesus, quando foi tentado, ele tentou Jesus nas fraquezas humanas. Jesus resistiu pelo poder da palavra de Deus. Ele usou a palavra para refutar Satanás. Então, se você ali ler capítulo 4 de Mateus, versículo 1 em diante, você vai ler todas as tentações, as 3 tentações impostas por Satanás a Jesus. E um detalhe, Satanás também usou a palavra. Isso quer dizer, se nós não conhecermos bem a palavra de Deus, o inimigo vai usar uma palavra para nos convencer. Porque quem tem um conhecimento da palavra de Deus também tem um espírito de discernimento. Tá bom? E para nós terminarmos hoje, uma pergunta que afeta dogmas de algumas igrejas. Qual é a pergunta? Podemos adorar os anjos? Podemos adorar os anjos? O contexto bíblico revela que os anjos de Deus não aceitam adoração, porque estão a serviço do próprio Deus, do Senhor. E como toda criatura que o servem, todos que servem a Deus adoram a Deus. Eles tributam e dirigem toda a glória exclusivamente ao Senhor. Razão pela qual o anjo rejeitou a reverência de João lá em Apocalipse 19. Apocalipse 19, 10. Apocalipse 19, 10 diz assim, ó, o texto. E eu lancei-me aos seus pés para o adorar, mas ele me disse, olha, não faças tal. Sou teu conservo e de teus irmãos, que tem o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Adora a Deus. Não devemos adorar anjos. Ok? Então, só existe uma única exceção no passado que vamos falar adiante, né? Tá bom? Então, mas hoje, todo e qualquer ser espiritual que invoque assim o título de anjo de Deus ou anjo bom, mas que se ele aceita adoração ou que venha confrontar com textos bíblicos que diz não e ele exige, não passa de um enviado de Satanás. Nós não podemos adorar homens, não podemos adorar anjos, adoração só a Deus. A ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. A Bíblia diz em Malaquias 4:2, para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo a salvação debaixo de suas asas. Adoração só a Deus, temer só a Deus. A justiça verdadeira vem de Deus, ok? Além disso, Jesus declarou o seguinte, Mateus 4:10, que é justamente lá na tentação. Ele diz assim, está escrito, somente o Senhor teu Deus adorarás, somente a ele prestarás culto, a mais ninguém. Ninguém mais é digno de culto, é digno de louvor e de adoração a não ser Deus, nem os anjos. Tá bom? Então nós podemos resumir aqui, naquilo que aprendemos, né? Dizendo que os anjos são seres reais, mas são espirituais, cujo nome indica a sua atividade principal, mensageiro, e que têm conhecimento e poder superiores aos dos homens. Podendo esses anjos nos visitar sob a ordem de Deus. Aqueles anjos caídos sob a ordem de Satanás. Precisamos estar atentos. E que os anjos estão a serviço de Deus para nos guardar, para nos livrar, para nos proteger, para nos orientar. Eles estão a serviço de Deus, não a serviço dos homens. Eu já ouvi algumas orações, né, de alguns líderes falando, determino um anjo agora do teu lado. Não, os anjos estão a serviço de Deus.
Agora, os anjos de Deus acampam-se ao redor daqueles que o temem a Deus. Então os anjos acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livra de todos os males. Quando nós tememos a Deus, prestamos todo louvor e toda adoração a Deus, os anjos são enviados pelo próprio Deus para nos guardar e nos livrar de todos os males. Ok? E nem por isso, quando ele nos livra, nós temos que adorá-lo, adorar a Deus que o enviou. Amém? Então, queridos, ficamos por aqui. Agora são 19 horas e 34 minutos. Estamos também ao vivo aqui na nossa rádio. Eu vou colocar o link aqui. Se você quiser o link da nossa rádio, é só clicar e instalar no teu computador, no teu celular, e vai nos ouvir das 6 da manhã às 22 horas. Amém? Deus abençoe, graça e paz. Amanhã é sexta-feira. Tá bom? Amanhã estarei aqui às 6 horas da manhã. À noite não estarei aqui porque sairei com a minha família amanhã. Tá bom? Nós temos um compromisso, mas estamos aqui o dia todo. Ok? Então Deus abençoe, graça e paz. Tenha uma noite alegre, abençoada e próspera em nome de Jesus. E para você que está conosco